Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal, Mário Xavier falando. Vamos fechar aqui, né? Fechar o pacote dessa terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da FIFA. Os últimos 4 classificados para essa fase de oitavas de final. Vou começar aqui com um jogo, novamente, sempre 2 jogos no mesmo horário. Então, vou começar com aqueles que eu vi ali nos melhores momentos, que aí dá para fazer um resumo um pouquinho mais rápido. Vitória do Al Hilal sobre o Pachuca do México e classificação do Al Hilal, rapaz. Eu até esperava por isso, né? Al Hilal 2, Pachuca 0. Um jogo, pelo que eu vi dos melhores momentos, assim, o Al Hilal bem mais eficiente na partida, né? Apesar de que o Pachuca teve mais posse de bola. É aquela velha história que a gente sempre fala. Desculpa, né? Coceira no nariz. Aquela coisa que a gente sempre fala de ser efetivo, né? No futebol. Não basta ter posse de bola. Se a sua posse de bola é muito toque para o lado, muita pouca agressividade, se torna uma posse de bola até inútil, de uma certa forma. Você talvez não seja tão agredido também pelo seu adversário, mas você também não não o agride. Então fica aquele jogo chato, jogo morno, né? E com mais chance de derrota para você. Então, Pachuca lá com 52% de posse de bola, 48% do Hilal. O Pachuca acabou tendo mais chutes, né? Foram 13 chutes, mas desses 13 chutes, talvez muitos chutes aleatórios, porque somente dos 13, 2 foram no gol. Nesse ponto, a maior efetividade aí do Al Hilal. Foram 8 chutes, sendo 3 no gol, e desses 3 chutes no gol, 2 foram para conta. Placar lá 2-0, classificação garantida. E o Al Hilal vai pegar na próxima fase. Quem, gente? Eu vou lembrar aqui mais pra frente, quando eu pegar a tabela. Só pra gente ver os confrontos. O outro jogo do grupo, Real Madrid 3, RB Salzburg 0. Bom jogo do Real Madrid, né? Deu uma recuperada tanto do empate contra o Al Hilal, contra a outra partida contra o Pachuca, que já tinha feito uma boa partida contra o Pachuca, apesar do jogador a menos, né? O Real Madrid perde ali o zagueiro, o Raul Asensio, logo no início da partida, mas ainda assim, e curiosamente, jogou melhor com um homem a menos. Então, posse de bola ali equilibrada, 56 do Real contra 44 do RB Salzburg. A quantidade de chutes foi a mesma, né? Mas o Real deu 4 chutes, foram 12 chutes para cada lado, sendo que 4 do Real foram no gol, e desses 4 que foram no gol, 3 foram para conta, e chutes do Salzburg foram 3 na direção do gol, mas aí o Courtois não foi vazado, não deixou passar nada, e 0 no placar para o Salzburg. Pontos de destaque aí dessa partida, uma meio que recuperação do Vini Júnior. O Vinícius jogou bem, conseguiu fazer um belo gol num passe do Bellingham. Ele avança com velocidade, corta o zagueiro, bate pro gol com perfeição. Então, essa recuperação do Vini é importante para o próprio Real no campeonato, já que o Mbappé segue aí lesionado, né? Não é uma lesão
física, aquela coisa toda é um mal-estar mesmo. Não sei se é algum tipo de gripe, resfriado, alguma coisa que o tem debilitado fisicamente e não permitindo a participação dele nos jogos. Não sei se ele vai estar apto a jogar, né? Tem que seguir acompanhando aqui as notícias para a próxima fase. E o Real aí classificado, né, para as oitavas de final. Eu vou tentar aqui pegar já me preparando aqui essa nova fase aí que vai ser bem bacana. Esses confrontos aí já do mata-mata. Vamos voltar aqui e falar rapidamente de Al Ain e Wydad Casablanca. Pelo que eu vi dos melhores momentos, o Wydad Casablanca fez até um bom jogo, mas de repente deu um apagão e nesse apagão se perdeu na partida. Começou ganhando o jogo por 1-0, mas o Al Ain faz o gol de empate, vira o jogo para 2-1. Também posse de bolas equilibradas, 51 do Al Ain, 49 do Wydad Casablanca, mas foram 18 chutes do Al Ain, sendo 5 deles no gol, 2 para conta, então uma boa margem de efetividade ali. Já o Wydad foram 11 chutes, sendo 2 somente no gol, e aí também uma boa efetividade, 50% ali, mas não foi o suficiente para superar os 2 gols do Al Ain, que conseguiu ali a vitóriazinha, mas os 2 já estavam eliminados, foi só mais pelo cascalho, né? Cada partida lá valendo ali 2 milhões, não sei se, acho que para confederações diferentes a premiação era diferente. Acredito eu que para os times asiáticos e africanos a premiação também fosse de 2 milhões de dólares, assim como para os sul-americanos, que eu sei que parece que para os europeus a vitória valia um pouco mais do que os 2 milhões. Mas aí, então, o efeito prático ali, a vitória, mas para levantar o moral e, querendo ou não, levantar um cascalho, né? Um faz-me rir é sempre muito bom. Então, 2-1 para o Al Ain. E para a gente fechar aqui esse resumo, Manchester City 5, Juventus 2. Manchester City passando no primeiro lugar do grupo. E o City mostrando aí uma certa força, não ainda tratando o jogo com um estilo de meio de pré-temporada, mas querendo ganhar, até porque a exemplo da Juventus e também do Real Madrid, que são europeus de grande porte, mas que não conseguiram nenhum bom resultado, não conseguiram nenhuma taça. A Juventus, que é muito forte na Itália, sem vira e mexe a campeã italiana, não foi. O City, que vinha aí de um tetracampeonato do campeonato inglês, não conseguiu ganhar o campeonato inglês. A chance de título deles era na Copa da Inglaterra e fez um jogo terrível na Copa da Inglaterra, não conseguiu furar a defesa do Crystal Palace, que acabou ganhando o jogo. Agora não me falha a memória se por 1 ou por 2-0. E com isso o Palace ganhou o primeiro título dele de grande porte em anos de história, né? Foi assim para o Palace algo gigantesco, não só pelo fato de conseguir um título que já não conseguia, acho que nunca, se eu não me engano, nunca conseguiu um título bem expressivo, talvez só de segunda divisão ou de divisões menores, mas um título de grandeza chamado de grande porte dentro da Inglaterra, que seria a Copa da Liga, a Copa da Inglaterra ou o próprio campeonato inglês, né? Nunca tinha conseguido. O feito do Palace foi
tamanho que eles conseguiram, com a vitória da Copa da Inglaterra, uma vaga para a Liga Europa. E eles nunca disputaram uma competição intercontinental. Ou intercontinental, uma competição continental. Então, para o Palace foi assim algo fora do padrão. Primeiro pelo título, que nunca veio, né? Um clube de anos de história, mas sem taça. E a torcida lá fervorosa. Consegue um título de grande expressão, isso eles vão levar para a vida inteira. De quebra, se classifica para a Liga Europa. Isso é mais dinheiro em caixa, né, para eles. E aí a chance de escrever um pouco mais o próprio nome do Palace no cenário europeu como um todo, né, e não ficar só ali preso à Inglaterra. Então, nisso o City também não se deu bem. Foi eliminado cedo da Copa da Liga. Então, o City não tem... Para o Guardiola foi o primeiro ano dele sem títulos. Então, ganhar esse título da Copa do Mundo, por mais que ele trate meio como pré-temporada, é um título. E é um título que vai ficar na história. Que é o primeiro mundial de clubes. Uma Copa do Mundo de clubes. No mesmo formato de uma Copa do Mundo de seleções. Se bem que agora a Copa do Mundo de seleções está com 48 times e não mais com 32. Mas o formato é igualzinho à antiga Copa de Seleções. Então, para o City, a salvação da temporada que foi um desastre. Assim como para a Juventus e, por exemplo, para o Real Madrid e para a Inter de Milão também, que são aí os europeus talvez com o Bayern de primeira grandeza, se bem que o Bayern ainda foi campeão alemão. Mas Juventus não foi nada na Itália, City nada na Inglaterra, a Inter também não se deu bem na Itália, não ganhou a Supercopa, não ganhou a Champions League, pelo contrário, tomou um vareio do PSG, e também não foi campeã italiana e nem da Copa da Itália, que foi eliminado logo, acho que pelo Milan até. Então, são grandes nomes da Europa, grandes clubes europeus, que têm a chance nesse torneio de levantarem uma taça e dar um brilho, mesmo que pequeno, para a temporada 24-25 que está se encerrando, ou até mesmo começar bem a temporada 25-26. Então, o City ali dominou a Juventus, foi 77% de posse de bola contra 23%. Foram 24 chutes do City contra 5 da Juventus. Desses 5 chutes, 2 foram no gol e foram os 2 gols da Juve. E dos 24 do City, 11 foram no gol e 5 gols convertidos. Né? Então, aí se classificando também City e Juventus. O City com a vitória se classificando em primeiro, a Juventus em segundo. E aí eu já vou passar aqui rapidinho, finalizado isso daí, vamos falar rapidinho dos confrontos, já que começam amanhã no sábado, 1h da tarde, confronto brasileiro, Palmeiras e Botafogo. Vai pegar fogo. Não que eu acredito que o Botafogo venha vencer. Eu acho que vai ser um jogo assim muito brigado, muito disputado. E o que eu tenho ouvido também de muitos comentaristas ao longo do dia hoje, e concordo com eles, quem vai realmente jogar bola, né? Porque o Botafogo, ele fez ali um jogo, o primeiro jogo dele contra o Seattle Sounders foi um jogo bom até certo ponto, mas logo em seguida que ele faz o 2-0, ele cai um pouco de rendimento e toma um sufoco do time americano, né? Quase cedendo o empate. O jogo contra o PSG foi aquele jogo
onde tem aquela vitória expressiva, mas foi aquela vitória onde a gente conhece o estilo muito comum aos times sul-americanos quando enfrentam um europeu, ali fechadinho, jogando por uma bola na retranca, buscando aquele contra-ataque fulminante que aconteceu e foi convertido, dando ao Botafogo uma vitória legítima e expressiva, não é nada, não é nada. Foi o campeão sul-americano vencendo o campeão europeu, né, atual, coisa que não acontecia desde 2012, ou seja, foram 13 anos onde o time da América do Sul não conseguia bater, vencer o time europeu. E contra o Atlético de Madrid, como ele tinha a vantagem de perder até por 2 ou 3 gols, o time também jogou muito retrancado, ali se defendendo, tinha o placar a seu favor, e com isso segurou bem a onda, perdeu só por 1-0 e conseguiu a classificação em segundo. O Palmeiras, por sua vez, fez para mim o melhor jogo dele contra o Porto, mas não venceu. Fez um jogo muito bom, né, com muita qualidade, pressionando o time português, mas não converteu o bom jogo numa vitória. Então, e vem no segundo jogo o segundo jogo foi contra quem, gente? Foi com um time africano. Ai, vai me fugir o nome dele agora, deixa eu tentar recuperar aqui. Mas fez um segundo jogo que também não foi muito bom. E quando foi enfrentar o Inter Miami, estava perdendo de 2-0 ao Ali, lembrei. Fez venceu o Al Ahly ali num dia que estava muito quente, muito calor. Até sair o primeiro gol, que foi um gol contra, estava um time muito nervoso, não conseguiu jogar. E aí se solta na partida depois que o Al Ahly faz o gol contra, né? E aí se abre para o jogo, e abriu-se para o jogo, ficou fácil para o Palmeiras, com a qualidade que tem. E aí veio a vitória ali veio o empate na Bacia das Almas, né, contra o Inter Miami. O Inter Miami jogando, até por incrível que pareça, melhor do que o Palmeiras, mesmo tendo uma menor qualidade, né, em termos de jogadores, apesar deles terem Messi e Suárez, mas ambos já estão ali já no apagar das luzes deles. Mas ainda assim, mesmo no apagar das luzes e tendo muitas dores, aquela coisa toda, o Suárez fez um gol fantástico, deixando aos trancos e barrancos, carregando a defesa do Palmeiras, que, nossa, foi assim meio que assustador. Então, o grande mistério desse jogo é quem vai jogar a bola para ganhar. Vão ficar os dois se retrancando? Então, se nenhum deles ficar nessa assim, não, toma a bola para você, não, fica para você, e ficar nesse jogo de empurra, eu acredito que pode ser até um jogo que seja decidido nos pênaltis, né? Aí tem também amanhã, 5 da tarde, Benfica e Chelsea. Pelos jogos que eu vi, né, de ambos os times, eu acredito que o Chelsea passe, né? O Benfica deu lá um certo trabalho contra o Bayern de Munique, mas não sei se o Chelsea vai dar essa bobeira, a mesma bobeira que o Bayern deu. O Chelsea, apesar de ter sido campeão da Conference League, tem a chance aí de levantar mais uma tacinha, né? Então, para essa molecada nova, esse grupo novo que o Chelsea está formando, talvez seja interessante. No domingo aí é a loucura, né? Domingo a gente tem o Paris Saint-Germain contra o Inter Miami, e eu acho que o Inter Miami já foi até mais longe do que imaginava aí. Não acredito que o PSG, por mais que o Inter
venha jogar todo retrancado como fez o Botafogo por uma bola, eu acho que dessa vez o PSG não vai cair na mesma armadilha. Então, a chance de vitória do PSG é gigantesca. É o meu palpite. E passa ali passa o PSG, eliminando o Inter Miami. No domingo ainda, às 17 horas, o jogo aqui que vai mexer muito aqui com os brasileiros, entre Flamengo e Bayern de Munique. Também é um grande mistério. O Flamengo, em termos dos brasileiros, se bobear até mesmo em relação aos europeus de um modo geral, é o time que tem se apresentado de forma mais regular, né? Não conseguiu vencer o Los Angeles FC, mas de novo por problemas de efetividade. Perdeu muitos gols, inclusive metendo 4 bolas na trave. Então, faltou pontaria ao Flamengo, mas em termos de volume de jogo, foi assim muito semelhante ao que apresentou contra o Chelsea, que ganhou por 3-1, e com o que apresentou contra o Esperance, que ganhou por 2-0. Então, o Flamengo vem se mostrando muito regular. O Bayern de Munique, como está ainda meio que pegando esse torneio como pré-temporada, fez jogos irregulares. Teve aquele boom, né, contra o Auckland City, fazendo 10-0, mas contra o Boca venceu na Bacia das Almas, já no apagar das luzes, conseguiu ali o golzinho que lhe garantiu o 2-1, e o Boca sequer venceu do Auckland City. Então, e o Boca deu trabalho ao Bayern. Então, foi uma apresentação do Bayern bem aquém ali. E perdeu para o Benfica, que também não fez lá grandes apresentações. Então, vai depender muito de como vai ser a postura do Bayern. Que postura do Bayern vai ser para o jogo, e também a postura do Flamengo. Chance tem, né, de uma vitória rubro-negra, mas é o Bayern de Munique com um elenco estelar, né? Então o Flamengo vai ter que fazer um jogo assim acima da média para pegar o Bayern e vencê-lo. Eu realmente não sei. Torço para que seja uma vitória do Flamengo, mas não sei qual vai ser o resultado final aí. Na segunda-feira, a gente vem aqui para Internacional e Fluminense. Esse jogo também acho que talvez seja um jogo meio parelho. A Inter melhorou nessa última rodada, fez um bom jogo. E se repetir esse mesmo bom jogo, a não ser que o Fluminense faça o jogo que ele fez contra o Borussia na primeira rodada, eu acho que o Fluminense não passa pela Inter, porque os jogos que fez contra lá os outros dois times, né, o Urawa, e o outro time do grupo, que era o africano, o Mamelodi Sundowns. E o Mamelodi Sundowns quase se classificou, né? Ficou ali por um golzinho. O Fluminense não jogou bem contra eles. Então, pelos últimos 2 jogos do Fluminense no torneio, se não repetir o bom jogo que fez contra o Borussia, eu acredito que passe a Inter. Entre City e Al Hilal, Manchester City, com certeza, meio que está engrenando nessa pré-temporada deles aí, e por melhor que tenha sido o Al Hilal, principalmente contra o Real Madrid, fez um bom jogo e conseguiu um empate, eu acho que dá Manchester City, tá? E para a gente fechar na terça-feira, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Monterrey. O Monterrey também acho que vai encerrar a participação dele. Talvez aqui, dependendo do estilo de jogo, pode ser a grande surpresa dessa rodada de mata-mata, né, de oitavas.
O Monterrey fez até um bom jogo também na última partida dele, e se o Borussia não ficar esperto, pode ser que ele caia ali pode ser surpreendido pelo Monterrey. É um jogo talvez que possa ir também para os pênaltis, tá? E para fechar, cara, esse daqui vai ser o jogo da rodada. Real Madrid e Juventus, ambos ali buscando principalmente uma tacinha na temporada. A Juventus começando ali, acho que está começando também um trabalho novo de técnico, assim como o Real Madrid. O Real Madrid já mostrou um bom volume de jogo nessa última partida. Vai ser um jogo bem parelho, vai ser uma coisa bem aguçada, bem complicada. E como palpite, eu arrisco no Real Madrid, né? Pela camisa, pela tradição, talvez passe o Real Madrid. Então é isso, passando aqui uns palpitômetros para a rodada de oitavas. Vamos acompanhar cada jogo, vou voltar a falar de cada jogo, principalmente os jogos de domingo e sábado, que eu vou conseguir assistir com certeza. O de segunda também. O de terça eu já não tenho certeza se eu vou conseguir ver com muita facilidade, mas vou tentar acompanhar eles bem para a gente voltar a se falar aqui. E é isso. Para você que gostou do vídeo, gostou ali desse resumão aí, dá aquele like pra gente, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tá? Comentem também, a gente pode trocar uma ideia aqui, fazer um debate bacana. E é isso, tá bom? Para quem vai torcer aí, vai acompanhar os jogos de fase de oitava de final, bons jogos, fiquem com Deus e até a próxima.